Uma produção Domínio Público Audiolivros. De Machado de Assis. A Carteira. Narração Jaime Maciel. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Olhe, se não dá por ela, perdi-a de uma vez." É verdade, concordou Honório, envergonhado. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, a princípio por servir a parentes e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão. Baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa a mais que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas das lojas e armazéns, passou aos empréstimos, 200 a um, 300 a outro, 500 a outro, e tudo a crescer, e os bailes a darem-se, e os jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem. "Tu agora vais bem, não?" dizia-lhe ultimamente o Gustavo C., advogado e familiar da casa. "Agora vou", mentiu Honório. A verdade é que ia mal. Poucas causas de pequena monta e constituintes remissos. Por desgraça, perdera ultimamente um processo com o que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que ele lhe tirou alguma coisa à reputação jurídica. Em todo caso, andavam mofinas nos jornais. D. Amélia não sabia nada. Ele não contava nada à mulher, bons ou maus negócios. Não contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidades. Quando o Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia com 3 e 4, e depois ia ouvir os trechos de música alemã, que D. Amélia tocava muito bem ao piano, e que Gustavo escutava com indizível prazer. Ou jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados. Ficou espantada e perguntou-lhe o que era. "Nada, nada." Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos, era o princípio da carreira. Todos os princípios são difíceis. E toca a trabalhar, a esperar, a gastar, pedir fiado ou emprestado para pagar mal e a más horas. A dívida urgente de hoje são os malditos 400 e tantos mil réis de carros. Nunca demorou tanto a conta, nem ela cresceu tanto como agora. E a rigor o credor não lhe punha a faca aos peitos, mas disse-lhe hoje uma palavra azeda, com um gesto mau e... Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. Tinha se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia, é que viu a carteira no chão, apanhou-a, meteu no bolso e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou nada.
Foi andando, 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 até o Largo da Carioca. No largo, parou uns instantes. Enfiou depois pela Rua da Carioca, mas voltou logo e entrou na Rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí a pouco no Largo de São Francisco de Paula. E ainda, sem saber como, entrou em um café. Pediu uma coisa e encostou-se à parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira, podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e essa era a causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com o ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la, mas tão depressa acabava de lhe dizer isso, vinham os apuros da ocasião, e puxavam por ele e convidavam-no a ir pagar a cocheira. Chegavam mesmo a dizer-lhe que, se fosse ele que a tivesse perdido, ninguém iria entregá-la. Insinuação que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso, finalmente, mas com medo, quase às escondidas, abriu-a e ficou trêmulo. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Não contou, mas viu 2 notas de 200 mil réis, algumas de 50 e 20. Calculou uns 700 mil réis ou mais, quando menos 600. Era a dívida paga. Eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr à cocheira, pagar e, depois de paga a dívida, adeus. Reconciliar-se ia consigo. Fechou a carteira e, com medo de a perder, tornou a guardá-la. Mas daí a pouco tirou-a outra vez e abriu-a, com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era dele? Afinal, venceu-se e contou. Eram 730 mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu. Ninguém soube. Podia ser um lance de fortuna ou de boa sorte. Um anjo. Honório teve pena de não crer nos anjos. Mas por que não haveria de crer neles? E voltava ao dinheiro, olhava, passava-o pelas mãos. Depois resolvia o contrário. Não usar do achado, restituí-lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou ele. Esquadrinhou os bolsos da carteira. Achou cartas que não abriu, bilhetinhos dobrados que não leu, e, por fim, um cartão de visita. Leu o nome. Era do Gustavo. Mas então, a carteira? Examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior. Achou mais 2 cartões, mais 3, mais 5. Não havia duvidar. Era dele. A descoberta entristeceu-o. Não podia ficar com o dinheiro sem praticar um ato ilícito. E naquele caso, doloroso ao seu coração, porque era em dano de um amigo. Todo o castelo levantado desmoronou-se como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café, sem reparar que estava frio. Saiu e só então reparou que era quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu uns 2 empurrões, mas ele desistiu. Paciência, disse ele consigo. Verei amanhã o que posso fazer. Chegando à casa, já ali achou o Gustavo, um pouco preocupado, e a própria Amélia. O parecia também. Entrou rindo e perguntou ao amigo se lhe faltava alguma coisa. Nada. Nada? Por quê? Mete a mão no bolso, não te falta nada? Falta minha carteira.
disse o Gustavo sem meter a mão no bolso. Sabe se alguém a achou? Eu a achei, disse Honório, entregando-a. Gustavo a pegou precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Sorriu amargamente e, como o outro lhe perguntasse onde achara, deu-lhe as explicações precisas. Mas conheceste-a? Não, achei os teus bilhetes de visita. Honório deu 2 voltas e foi mudar de toalete para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos que o outro não quis abrir nem ler e estendeu-o a de Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou-o em 30.000 pedaços. Era um bilhetinho de amor. Quer ajudar a espalhar a literatura em forma de audiolivros? Apoie o projeto do canal compartilhando nossos vídeos em suas redes sociais. O seu apoio é fundamental para que essas histórias não caiam no esquecimento e para que eu possa continuar narrando para vocês. Obrigado pela sua audiência e espero você de novo aqui, no canal Domínio Público Audiolivros.